Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seu irmão já tinha subido, então Jesus subiu para a festa, não publicamente, mas sim como às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus anunciava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, já saudei a cada um de vocês que estão aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Quero saudar também, mais uma vez, quem se encontra participando de algum lugar através do Sistema Canção Nova de Comunicação. E aqui mando meu abraço para o José Eduardo, que está na Rádio Canção Nova nesse momento e transmite essa homilia, assim também como quero mandar o meu abraço para ele, Arielle Prado. Hoje nós temos na primeira leitura um livro, estamos lendo um livro tirado da sabedoria, o capítulo 2 da sabedoria. E nesse capítulo 2 nós temos duas realidades que vamos conversar agora. A primeira fala de um justo que, naquela época, a gente está falando aqui do primeiro século antes de Cristo, século I antes de Cristo, naquela época, o justo era comparado com o judeu piedoso, que vivia ali no meio dos pagãos, mas que não comungava daquilo que os pagãos faziam. Eles queriam, de alguma forma, colocar no pagão seu estilo de vida, mas não eram compreendidos e, por isso, os ímpios, considerados os pagãos daquela época, queriam matar, queriam perseguir. Na verdade, eles colocavam muito peso na vida daqueles que observavam a vontade de Deus, queriam fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Para aqueles homens, os ímpios, o que importava era que os homens nasciam por acaso, vinham ao mundo por acaso. E, ao morrer, a morte não tinha o menor sentido. Então, viviam no meio de prazeres, viviam aproveitando, entre aspas, a vida que viviam. E esse prazer fazia com que o justo o incomodasse muito. Eles se sentiam muito incomodados com quem viviam conforme os preceitos do Senhor. Assim, eles queriam, de alguma forma, eliminar aquele justo, mesmo que fosse com violência, para que, com a injustiça que tinham nos seus corações, se livrar daquele problema, daquela realidade. Então, o justo, ele vive diferente do ímpio,
E essa diferença faz com que a perseguição acontecesse. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou dando esse contexto. Porque o Evangelho, ele vai exatamente falar do justo por excelência. Jesus é esse rosto da justiça, é esse rosto do justo, é esse rosto do amor. E tem também ali em seu coração o desejo profundo de sempre fazer a vontade de Deus. Jesus é esse que quer fazer a vontade de Deus. Do Pai eu vim, para o Pai eu retornarei, mas enquanto eu estou aqui, vou fazer tudo aquilo que escutei do meu Pai, tudo aquilo que pede o meu Pai. Uma realidade também vivida naquela época de Jesus, incompreendida. Hoje, talvez, para cada um de nós, lendo e relendo os Evangelhos e a Sagrada Escritura, isso fique de uma forma mais tranquila para o nosso entendimento. Mas, naquela época, na época que Jesus vivia, eles queriam, de alguma forma, eliminá-lo. Interessante que no finalzinho do Evangelho de hoje, existe uma palavrinha que para João, o Evangelho de João que nós ouvimos, para João é importantíssima. A hora de Jesus. A hora de Jesus é aquela hora onde vai acontecer o sacrifício para a nossa salvação. A hora de Jesus é a hora em que, de alguma forma, o ímpio se sente vencedor. Vamos eliminá-lo. Porque é exatamente isso que aparece no Evangelho. Todos queriam matar Jesus, todos queriam colocar Jesus em uma realidade difícil. Meus queridos, diz o Evangelho no versículo 19, vamos pô-lo, cadê? Está aqui. Versículo 25, melhor dizendo, não é este a quem procuram matar? Pois bem, Jesus evitava estar muito próximo daquela realidade, mas nunca deixou de ir à sinagoga para falar da realidade de Deus. É um pouco contraditório, né? Ele fugia nas ruas, mas se colocava para pregar na sinagoga. Hoje, nós queremos também aprender com Jesus, que está se caminhando para Jerusalém, que saiu da Galiléia, está indo para Jerusalém e sabe que em Jerusalém irá perder a sua vida. Mas nem por isso ele recua, nem por isso ele para de falar de Deus. O salmo de hoje é muito bonito, mas mais do que belo, o Salmo 33 diz para nós que Deus está próximo de um coração atribulado. Deus está presente nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, em tudo aquilo que nós vivemos. É Ele, o Senhor, que se antecipa a tudo aquilo que acontece conosco. Diz assim o Salmo, olha, o Senhor é bondoso, escuta o clamor daquele que sofre e liberta aquele que está sofrendo de todas as angústias. Mas diz mais, do coração atribulado está perto esse Deus, Ele conforta todos aqueles que se encontram abatidos. Talvez hoje, na realidade que a gente vive, a gente se encontre exatamente com as leituras propostas para hoje desta missa, né? Nós estamos na quarta semana da Quaresma, no meio da Quaresma, e estamos vivendo muito bem, eu espero que cada um de nós esteja muito bem vivendo esta Quaresma, mas às vezes o nosso coração fica bem atribulado, com uma angústia que a gente não sabe nem de onde vem. Pois bem, meus queridos, para esta realidade, quero apresentar Jesus Cristo, que no Evangelho não sabiam quem era, mas que nós sabemos. Quem é Jesus para você? O que Ele representa na sua vida? Para passarmos por essa Quaresma e vivermos todas as realidades propostas pela Igreja, nós precisamos responder essa pergunta. E mais do que isso, saber que Deus está conosco em todos os momentos, em todas as situações, mesmo quando parece que não há saída. Esta Quaresma deste ano, 2024, nós queremos passar por ela, mas observando o nosso crescimento.
Como está o meu crescimento na fé, naquilo que é a vontade de Deus para mim, ou melhor, a minha conversão? Eu tenho verdadeiramente vivido esta maturidade na fé que tanto me pede Deus, mesmo diante das situações mais difíceis que se apresentem? Algo precisa ter acontecido no meu coração nesta quaresma de 2004. Alguma coisa de melhor precisa ter acontecido, senão não faz nenhum sentido. Hoje, mais uma vez, ainda caminhando para Jerusalém, junto com Jesus, porque é lá que matam os profetas, nós queremos reforçar a nossa confiança em Deus, trazer para o nosso coração a certeza que é Deus a resposta para todos os nossos questionamentos. Se está difícil, se tem alguma realidade que ainda não está resolvida, busquemos o Senhor. E nesse processo, que o nosso coração se converta mais e mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.